A mulher que esteve no centro do maior erro do rei mais icônico de Israel. Essa foi Batseba, esposa de Davi e mãe do rei mais próspero da Bíblia, Salomão. Antes disso, ela era casada com Urias. A trajetória de Batseba se entrelaça à de um homem identificado na Bíblia como alguém que seguia o coração de Deus, mas também está ligada a um pecado que, aparentemente, ficaria impune e escondido dos olhos humanos, mas não passou despercebido aos olhos de Deus. Neste vídeo, você descobrirá o que realmente a Bíblia revela sobre quem foi Batseba e qual foi sua participação em tudo o que aconteceu. Será que ela foi uma vítima ou vilã nesta história? Assista até o final e tire suas próprias conclusões. A Bíblia descreve Batseba como filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é chamada de Batistuar, que significa filha de abundância. Antes de se envolver com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu do exército de Israel. A Bíblia não traz detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, ou seja, não sabemos como era o relacionamento entre eles. O que sabemos é que, em certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto realizava um ritual de purificação. Naquele período, Israel estava em guerra, e Urias estava no campo de batalha a serviço do exército. Davi, conhecido como Rei Guerreiro, não estava na batalha, em vez disso, estava em seu palácio, com sua mente aberta para o pecado. Chegamos, então, à parte mais delicada e triste da história de Batseba. A Bíblia relata que, do terraço do seu palácio, Davi viu Batseba se lavando e a desejou. Mesmo após saber que ela era filha de Eliã, neta de um dos seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis, Davi cedeu aos seus impulsos e decidiu tomar Batseba para si. Dominado pela sua paixão, Davi ordenou que a trouxessem até seu palácio, onde cometeu adultério. Depois de algum tempo, Davi descobriu que havia engravidado Batseba. Tentando encobrir seu pecado, ele mandou que Urias retornasse a Jerusalém, na esperança de que ele fosse para casa e se deitasse com sua esposa, o que faria com que Urias acreditasse que o filho era dele. Porém, Urias se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Davi, então, ordenou que ele fosse colocado na linha de frente para morrer. Após o luto de Batseba pela morte de Urias, Davi a tomou como esposa. Talvez, em sua mente, ele acreditasse ter resolvido todos os seus problemas, mantendo sua reputação e a honra de Batseba intactas. Mas Deus não se agradou de suas ações e enviou o profeta Natã para confrontá-lo e expor sua miséria. Natã contou a Davi uma parábola que ilustrava o que havia acontecido entre ele, Batseba e Urias. Davi, sem perceber que a história se referia a ele, condenou o homem da parábola à morte. Quando se deu conta de que era ele o protagonista da história, Davi se arrependeu profundamente. Essa narrativa levanta uma questão importante: qual foi o papel de Batseba nessa história? Ela foi uma vítima ou uma cúmplice? Ao longo dos séculos, estudiosos discutem o papel de Batseba. Muitos concordam que o ocorrido foi injustificável, mas divergem sobre o grau de responsabilidade dela. Alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço, o local onde ela se lavava não era totalmente privado e que ela pode ter sido imprudente ao se banhar onde poderia ser vista. Contudo, essa interpretação é problemática, pois o texto bíblico não apoia tal conclusão. Davi tinha uma visão privilegiada da cidade de seu palácio, o que permitia ver coisas que os outros não viam. A Bíblia enfatiza que tudo aconteceu em um período em que os reis costumavam ir à guerra, mas Davi não estava onde deveria estar. Talvez Batseba nem soubesse que o rei estava no palácio ou que ele pudesse vê-la. Então, dizer que ela foi imprudente é uma especulação. Mesmo que tivesse sido imprudente, isso não justificaria a atitude de Davi. Outros sugerem que Batseba pode ter seduzido Davi, mas novamente, isso é pura especulação, sem qualquer respaldo bíblico. A Bíblia é clara ao colocar Davi como responsável. Não há qualquer menção de repreensão divina a Batseba. Na verdade, na parábola de Natã, Batseba é retratada como uma ovelha indefesa, tomada por um homem mais poderoso. Há também uma interpretação baseada em antigas tradições judaicas que sugere que Batseba teria uma carta de divórcio de Urias, caso ele morresse na batalha.
Ainda assim, quando Davi a tomou, Urias estava vivo. Logo, mesmo que essa tradição fosse verdadeira, isso não mudaria a culpa de Davi. A Bíblia descreve o lamento de Batseba pela morte de Urias, o que reforça sua condição de vítima. Supor que Batseba teria se beneficiado de sua relação com Davi é inferir algo sem base bíblica. O que o texto mostra é que Davi abusou de seu poder para coagi-la. O fato de a Bíblia não usar termos que descrevem violência física entre Davi e Batseba não diminui a gravidade do que aconteceu. Ela foi coagida pelo homem que deveria protegê-la. Quem poderia socorrê-la diante da autoridade do rei? Apesar do arrependimento sincero de Davi, as consequências de seu pecado foram devastadoras, a morte de seu filho e a desintegração de sua família. O avô de Batseba, Aitofel, passou a apoiar Absalão na tentativa de usurpar o trono de Davi, talvez como vingança pelo que aconteceu com sua neta. Mesmo depois de tudo, Batseba e Davi tiveram outros filhos, entre eles, Salomão. Quando houve uma conspiração para que Adonias assumisse o trono, Batseba, junto com o profeta Natã, foi fundamental para garantir que Salomão fosse coroado. Ela se tornou a rainha-mãe de Israel. No Novo Testamento, Batseba é mencionada na genealogia de Jesus, ainda sendo lembrada como esposa de Urias, uma lembrança constante do pecado de Davi. Contudo, Deus cumpriu seus propósitos mesmo diante das falhas humanas. Se você acha que é melhor do que Davi, lembre-se, sem a graça de Deus, não somos nada. A história de Davi, Batseba, Urias e até mesmo a sua própria história mostram que tudo é graça, um favor imerecido. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre a história de Batseba. Se desejar se aprofundar no estudo da palavra, as informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.